Beleza, beleza! Como é que vai? Como é que tá? Eu desejo que você esteja muito bem. Bora lá para mais um conteúdo. Você que ainda não conhece, este canal está voltado para a programação CNC parametrizada. A gente tem um propósito aí, né, de levantar isso, essa bandeira, levar para o nosso Brasil todo aí essas vantagens, né, de programação parametrizada. Então peço a gentileza, se inscreva no canal, dá um joinha, compartilha com alguém, ajuda a gente nessa trajetória aí de levar para bastante gente, porque é muita vantagem, né? E hoje vou falar sobre mais uma vantagem aí, que na minha opinião é uma vantagem. A gente vai ver até o final da aula que isso é discutível, tem gente que vai preferir de um jeito, tem gente que prefere de outro, mas é legal a gente ver várias formas, né, de pensar, de agir, de programar, de fazer. E aí você decide o que é melhor para você, né? Isso é pessoal, tem uma dose aí de pessoal. Mas vamos discutir aqui a questão do subprograma. Olha, não use subprograma. Na verdade, se você quiser continuar usando, use, né? Vai ser muito pessoal o que você preferir. Mas vou te mostrar uma forma que elimina, né, o subprograma, ou que reduz o número de subprograma, e que, de certa forma, agiliza ou intelectualiza, torna a coisa mais avançada, mais profissional. Mas isso é uma opinião, né? Você pode discordar. Vamos ver se você concorda ou discorda. Vem comigo aí nessa questão do subprograma, hein? Subprograma, centro de usinagem, né? Acho que eu não deixei claro aqui. Então, é muito comum no centro de usinagem a gente ter lá um subprograma, e o programa principal chama aquele sub, repete quantas vezes você quiser. Não é isso? Então vamos lá. Tem prós, tem pontos positivos aí, tem vantagens? É claro que tem, né? Então, prós, qual é os prós, né? Os pontos positivos aí? A gente vê o quê? Primeiro, acaba sendo mais fácil, né? Porque você tem um programa, tem um subprograma, e normalmente a galera entende isso como mais fácil. Por quê? Porque é mais comum, é mais popular, né? É mais visto, na apostila, no manual da máquina, explica um pouco melhor, né? Então acaba sendo mais tradicional. E todo curso ensina, né? Todo curso básico de CNC, programação de centro de usinagem, tem que abordar o subprograma, porque tem muito movimento repetido, né? No torno CNC a gente tem ciclos que fazem o trabalho para nós. No centro de usinagem não tem tantos ciclos assim para desbaste, para contorno, né? Para cavidade. Então você é obrigado a ter um modelo de repetição. E a gente aprende desde cedo, né? Desde os primeiros cursos lá de CNC, que o ideal é o subprograma, né? E de fato funciona. É inegável, né? Funciona até hoje aí. Milhares de profissionais usam o subprograma e é claro que dá certo. Então vamos falar dele, né? Vamos falar de uma outra forma também, mas o fato é que ele é mais fácil, mais comum, né? Mais popular, mais tradicional. Todo curso ensina no manual da máquina, ele destrincha um pouco mais, ele detalha um pouco mais, então é bastante usado ainda, certo? Mas quais seriam os contras? Tem contras aí, tem pontos negativos, né? Acredito que boa parte das coisas da vida, ou tudo na vida, ou quase tudo na vida, vai ter prós e contras, né? Vai ter vantagens e desvantagens. Então qual que é a ideia do subprograma? Algo que incomoda a mim. Não sei se incomoda a ti. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, se te incomoda ou não. Às vezes não incomoda as pessoas, pode ser, mas eu me incomodo de ser arquivos separados. Então, eu preciso de 2 programas na memória da minha máquina, um para o subprograma e outro para o programa principal. Então, já estou consumindo 2 lugares para fazer apenas uma peça. Às vezes uma peça dá 2, 3, 4 subprogramas, né? Em aulas minhas, eu já vi um programa com 3 ou 4 subprogramas. Então, a gente gastou 5 alocações na memória da máquina para fazer uma peça, né? Se a máquina é mais nova, ela tem mais memória, está tudo bem. Mas máquinas mais antigas não tem tanta memória assim. E eles começam a encher a memória de subprogramas, né? Enfim, então o fato de serem arquivos separados me incomoda, porque também traz outros problemas, né? Por exemplo, para abrir um, eu tenho que fechar o outro, né? Então quando eu abro um, fecha o outro.
A maioria das máquinas é assim, né? Usuários avançados até conseguem colocar os dois na tela e mexer em um, mas isso começa a deixar a coisa mais complexa, né? Para quem está começando pode ser mais difícil. Ali nas teclas, até eu confesso que mesmo com alguma experiência, tem hora que confunde ali, eu vou editar um, mas está editando o outro, tem máquina que não dá para mostrar os dois, e aí você é obrigado a ficar fechando um para abrir o outro, né? Aí você quer falar, e agora, o erro está onde? Você fez um gráfico lá, deu um erro, está dentro do subprograma ou está fora? Aí você tem que ir lá no principal procurar o erro, ou ir lá dentro do subprograma procurar o erro, depois volta. Né, está simulando, mas você não pode simular o sub, né? Você tem que simular o programa principal. Aí se o erro está no sub, você fecha o principal, abre o sub, corrige, depois tem que fechar o sub, abrir o principal para ir lá simular de novo. Se ainda tiver erro, você tem que ir lá no sub de novo para corrigir de novo, para voltar para o principal para simular. Então essas coisas incomodam a mim, né? Diga aqui nos comentários se incomodam a ti também, ou se você tem uma dica, né? Para as pessoas que estão nos assistindo aí. Outra coisa que incomoda a mim, backup e transmissão. Então, digamos que é um trabalho que você queira guardar, né? Você precisa armazenar, fazer um backup. Então, como são arquivos separados, vai lhe dar mais trabalho, né? Você vai ter que salvar um por um, lá, salva o principal, salva os subprogramas, vai ter o sub 1, vai ter o sub 2, vai ter o sub 3, ou seja, você vai ter lá vários subprogramas, ou então se tiver um só, mesmo assim ainda tem o principal e o sub, você precisa mandar dois. É isso? Se você fez isso num computador e depois vai transmitir para a máquina, lá vai você transmitir os dois. Então são dois trabalhos, são duas transmissões. Na hora de armazenar, você tem que armazenar os dois separados. Aí passa ali alguns meses, você vai voltar com aquele trabalho, será que você vai ter os dois? E se sumir o sub, aí você só tem o principal, aí você esqueceu que tem sub, joga só o principal na máquina, chega lá não funciona. Ou pior, né? Funciona com outro sub, aí mata a sua peça, ou colide a máquina. Então, esse tipo de confusão é até perigoso, né? Enfim, e por fim, eu acho, já é uma opinião pessoal minha, né? Eu acho menos intelectual, por quê? Porque o que eu vou mostrar aqui agora, hoje, ele é um pouquinho mais lógico, né? Precisa de um pouco mais de raciocínio, é um nível mais avançado, né? Então isso demonstra mais profissionalismo e mais intelectual, né? É uma coisa mais avançada, é um nível acima. Então isso num teste, numa entrevista, né, num bate-papo, se a pessoa sente que você sabe esse nível a mais, ela já vai ter uma imagem diferenciada de você. Então vai lá, tem um grupo de profissionais, se você está fazendo algo acima da média, você vai ter algum destaque, né? Então eu acho o subprograma menos intelectual, isso é uma desvantagem, né? Mas o fato é que tem vantagens e desvantagens, certo? Cada um vai definir se é interessante ou não. Vamos falar de um exemplo? Vamos pôr na prática aqui para a gente deixa de lenga-lenga e vamos para a prática. Então, um caso mais comum e mais tradicional de um centro de usinagem. Vou fresar um contorno externo. Tá? Aqui a ideia não é fazer uma peça complexa, e sim intelectualizar o nosso programa. Mesmo simples, a gente vai aprender a intelectualizar e depois o complexo, é claro que a gente vai mergulhar depois num mar de opções. Mas vamos focar aqui em algo simples por enquanto. Então, olha lá, uma pecinha retangular tem 100 de comprimento, 80 de largura, 20 de espessura, e aí é claro que eu não vou aprofundar 20 milímetros de uma só vez e passar minha ferramenta, né? A gente sabe que tem ferramentas que fazem isso sim, mas não é o mais comum que a gente vê por aí, não é verdade? O mais tradicional afunda de 1 em 1, no máximo ali de 2 em 2, e vai repetindo esse retângulo até que ele chegue no Z-20, o Z-21, estiver preso ali pelo excesso, não é verdade? Pegar um material mais grosso do que 20, mais espesso, com excesso na espessura para você ter a pega na morsa e fazer 20 milímetros de contorno. Fechado? Como é que a gente faria isso? Vamos fazer no modo tradicional usando o subprograma, só para a gente comparar? Então vamos lá, ó. Vou colocar aqui, usando a linguagem Siemens, depois a gente vê o Fanuc.
Então chamei ferramenta, liguei o RPM, avanço, não vá pelos meus dados de cortes, tá bom? Isso depende muito da ferramenta, do material que você está usinando, do AP, da máquina, enfim. Então eu só coloquei velocidades aqui simbólicas de RPM avanço, mas não vá cegamente pelo que você vê aqui, tá? Depende muito de cada situação. Posicionamento. Então posicionei aí, posicionamento de segurança em X e Y. Veja que o zero peça está aqui no vértice, né, no canto, a ferramenta é de 20, então eu estou posicionando 20 milímetros afastado. Tá bem seguro, bem tranquilo, poderia afastar 10, que é a metade da ferramenta, né? Mas eu não sei quanto está de sobremetal esse bruto, também não falei aqui, porque não é o ponto. O ponto é a gente ver o subprograma e essa outra solução que eu vou mostrar hoje. Então posicionei em segurança, ativei a correção, cheguei perto no Z2, em G1, né? Tangenciei ali, alinhei em Z0 a minha ferramenta. Beleza? Então até aqui, cabeçalho de programação básico, tranquilo, chamou a ferramenta, ligou a RPM, posicionou em X, Y e Z. Fechado? E agora, é só chamar então o subprograma, né? Vou chamar aqui de subretângulo. Então chamei um programa chamado subretângulo, na linguagem Siemens, a gente, para quem está acostumado aí, a gente chama dessa forma, né? Chama pelo nome do arquivo. Então lá na pasta de subprogramas eu vou ter um arquivo chamado subretângulo. E esse P10 é o quê? É o número de vezes que eu quero que repita esse subprograma, né? E depois subiu, encerrou. Vamos ver o sub como é que fica lá. Então, lá dentro do arquivo de sub, que é um arquivo separado, eu vou ter um G91 e Z-2. Ó, já está explicado por que eu vou fazer 10 vezes, né? Porque eu quero descer 20 no total, minha espessura aqui é 20, e eu vou descer de 2 em 2. Então seriam 10 passadas de 2. Beleza? Então veja, subprograma desceu 2 milímetros em G91, depois imediatamente volta para G90, né? Que é a segurança aí desse G91, que ele só é interessante na descida, depois ele deixa de ser atrativo para nós. E aí, em G1, G41X0, então posicionei a ferramenta aqui no nosso X0 e vou fazer a volta. Então, esses 4 comandinhos aqui é para fazer a volta. Y80, então ele veio aqui, ó. Veio aqui para o Y80, depois do Y80. A gente tem X100, ele vai para lá. Foi lá para o X100, depois vem aqui para o Y0. Tá legal? Você assoviu, melhor parar de assoviar, hein? Tem gente que vai achar engraçado, tem outros que vão ficar irritados. Você subiu aí. Então o X0 ele veio para cá, para encerrar. Pronto, o último assobio. Então foi lá e foram 4 assovios, foram 4 linhas, né? Foram 4 fresagens com 2 milímetros de AP. Fechado? Podemos encerrar. Tem que desligar aqui a compensação, né? Aproveito para me posicionar de forma segura para a próxima descida, porque o M17 fará com que ele encerre não o programa completo, né? Quem encerra o programa completo é o M30. O M17 no Siemens, na linguagem Siemens, vai fazer com que encerre ali essa reprodução, uma reprodução, e eu quero 10, né? Então ele vai fazer uma segunda reprodução, uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta, uma sétima, uma oitava e a 10ª. Quando fizer a 10ª, o M17 não mais retornará ao começo aqui do subprograma. Ele retornará à linha subsequente aqui, que a gente vai ter o quê? Um G0, Z200. Encerrou. Beleza? Fechado? Essa é a maneira tradicional, como muita gente já faz, e ok. Né? Funciona sim, é verdade, não vou mentir, dá certo sim, porém tem aqueles prós e contras, arquivos separados, problema lá para transmitir, preenchimento de memória, para corrigir, para salvar, enfim, né? Alguns inconvenientes aí, né? Que muita gente já se acostumou e nem parece um problema mais, né? Porque a pessoa também só enxergava essa opção. Quando eu só tenho essa opção, então essa é a melhor. Qual é a melhor ideia? É a única, não tem outra. Então, acaba sendo isso aí mesmo. E se eu te falar que tem outra, né? Aliás, tem outras formas, né? Vamos ver um desafio aqui, né? Qual é o desafio nosso? Eliminar o nosso subprograma. Fazer tudo isso dentro de um programa só.
Para que ter um programa só? Para facilitar na hora do backup, na hora de guardar, na hora de corrigir, na hora de simular, na hora de salvar, na hora de transferir. Então tudo isso acaba tendo algumas vantagens. Se você tem um só programa e resolve tudo isso dentro de um programa só, fica uma coisa mais independente. Não é verdade? Pô, se eu preciso de um amigo para resolver um problema, legal, que bom que eu tenho um amigo e resolver o meu problema, legal, bacana. Mas é ainda mais interessante se eu resolver sozinho, que eu não preciso nem envolver outra pessoa, não preciso depender de outra pessoa. Vai que ele não pode agora, vai que ela não pode me ajudar agora. E se ela não estiver disponível? E se ele não conseguir me ajudar? Eu vou ficar com problema? Né? É ruim depender de outro. Né? Na verdade, acontece, é normal. Né? Mas se você puder não depender de ninguém, é uma coisa mais independente, mais autônoma, mais interessante, né? E aqui é isso, o subprograma depende do sub. E se você tiver algum problema, perder o sub, ou enfim, executar um outro sub, já vi empresa dando start no principal e o principal executou um outro sub, que não era para ser, né? E a peça saiu diferente. Ainda bem que não colidiu, não trombou a ferramenta, mas poderia, né, ter acontecido um acidente lá, mas ela fez uma peça diferente, matou, perdeu o material ali, mas não perdeu ferramenta nem manutenção, que bom. Mas vamos lá, o desafio então é ser independente, autônomo, um único programa tem que resolver tudo sem depender do outro, certo? Então o nosso desafio, não usar subprograma. Bora lá. Então mesma peça, mesmo caso, mesma situação, é um retângulo 100 por 80 por 20. Bora fazer então de um jeito que não precise do subprograma. Como é que é isso, né? Então, veja, aqui é a maneira tradicional com o subprograma. Então esse é o programa principal, não é? Tá lá, olha como ele fica curto, né? Realmente fica, isso é um ponto interessante, fica mais curtinho, né? Ele, para fazer sozinho, ele vai ficar um pouco mais extenso, mas ele vai pegar a mesma extensão do sub, mas a extensão do principal vai juntar. Então não vai ficar mais trabalhoso ou mais extenso, vai ficar do mesmo tamanho que a somatória do principal e do sub, né? Então você vai ver ele mais extenso e vai falar, isso aí ficou muito grande. Não, é fazer o programa e fazer o subprograma vai ter o mesmo tamanho, você só fez separado, né? Mas é o mesmo trabalho, até mais trabalho por fazer ele separado, né? Bora lá. Este aqui é o programa principal utilizando o sub, mas o nosso desafio é não utilizar o sub, certo? Então olha lá que eu fiz, ó. Eu dei um espaço ali onde estava escrito sub, onde chama, né, na hora da chamada do sub, eu dei um espaço e deletei a chamada do sub, não vai mais chamar o sub. Então não vou chamar, eu chamei a ferramenta, RPM, o posicionamento de X e Y, a aproximação de Z, né, alinhei em Z0 e agora está pronto para chamar o sub. Mas não vou chamar, eu vou pegar tudo que eu faria dentro do sub e vou colocar aqui, ó. Isso aqui é tudo que estava dentro do subprograma. Não sei se vocês lembram, G91 Z-2 afundou, né? Em G90 G41 compensa, no X0 vai lá, 4 faces, 4 movimentos aqui, ó, Y80, X100, Y0, X0. Fim, né? Desativou a compensação e acabou. Isso aqui já funciona, eu posso dar start, porém, ele não tem as repetições, né? Ele só vai tirar 2 milímetros e acabou. E aí isso não resolve meu problema, porque eu não posso ficar dando 20 starts, 10, né? Vai ser 10 starts, ficar mudando lá os valores, né? Z-2 dá o start, Z-4 dá o start, Z-6 dá o start. Aí não adianta, né? Aí é melhor ficar no subprograma. Mas tem um jeito, né? O que a gente vai fazer aqui, ó? Vou dar um espacinho, né? Para poder colocar aqui um looping de repetição usando programação avançada, programação parametrizada. Como é que a gente faz? A gente vai ter que ter um parâmetro, não uma variável, um parâmetro como você queira, né? E eu vou chamá-la aqui de R1. Né? Ela pode ter vários números aí, eu vou usar R1, a primeira variável que a gente tem. R1 é um parâmetro que eu controlo o valor dele. E dentro do programa esse valor dele pode mudar. E baseado nesse valor, ela pode voltar para dar mais uma passada ou encerrar. Esse valor vai controlar, ó. Ele controla Z. Então ele controla a posição do Z. Ó. Eu não estou no Z0. Aqui atualmente eu estou no Z0. Então eu botei R1 igual a 0. Por quê? Porque eu estou no Z0.
Se eu estou no Z0, R1 igual a zero, porque o R1 é quem vai controlar a posição do Z. Beleza? Então, quando a posição de Z mudar, eu preciso mudar também o R1, porque o R1 ele vai controlar o Z mudou, o R1 tem que mudar também. Então, vamos ver a lógica aqui. Ó. Eu estou em Z0, não estou? Então, R1 igual a zero. Então, está controlando bonitinho. Só que agora aqui, ó, eu afundei 2. Se eu afundei 2, então, o meu R1 tem que acompanhar também. Então, deixa ele terminar aqui o contorno, só para não enfiar no meio, aí um R1 aí no meio do contorno, deixa ele terminar o contorno. Quando terminar o contorno, eu vou lá e atualizo aqui. Ó. R1 agora, ele não é mais o que ele valia antes, ele é igual ao que ele valia antes, que é ele próprio, né? O valor que ele tinha antes, mais 2. Ou seja, eu afundei 2 e estou adicionando 2 aqui. Por quê? A profundidade no Z ele vai ser dado no Z negativo, né? Só que o ser humano, eu entendo enquanto professor, é um pouquinho mais fácil trabalhar com números positivos quando a gente fala de matemática, né? Matemática eu vejo muitas dificuldades da galera nos números negativos. Daria para colocar menos 2 e trabalhar negativo? Claro que sim. Mas a galera tem mais dificuldade. Então eu trabalho no positivo mesmo, não tem problema. Veja, R1 vai controlar a profundidade de Z, só que quando tiver no Z menos 2, R1 vai ser 2. Quando tiver no Z menos 4, R1 vai ser 4. Quando tiver no Z menos 6, R1 vai ser 6. Trabalhando no positivo, normalmente o pessoal tem mais facilidade, mas não é uma obrigação. Dá para trabalhar negativo também. Então atualizei o meu Z. E com isso, eu sei qual é a profundidade que eu já estou indo, né? Que eu já cheguei. Que isso vai ser repetido. Como é que isso vai se repetir? Através desse comandinho verde aqui, ó. If. Esse comandinho if, em inglês, ele quer dizer se. Né? Então, se, aí vai ter uma condição. Isso aqui se chama salto condicional. Então, baseado em uma condição, ele pode saltar o seu programa ou não. Esse salto pode ser tanto para frente como para trás. Nesse caso aqui, eu vou fazer um salto para trás para que ele dê novas passadas. Então, vamos dizer o seguinte, ó. If, né, se, o R1, que é o que eu estou controlando, né, a profundidade de Z. Se ela for menor, conhece esse símbolo aqui? Ó, esse símbolo está dizendo que é menor. Se ela for menor do que 20, quer dizer o quê? Se ela for, se eu estou querendo afundar 20, mas eu vou de 2 em 2. Então, se ela der 2, volta lá e faz outro. 4, volta lá e faz outro. 6, volta lá e dá outro. Por que volta lá e dá outro? Porque ela é menor do que 20. Quando é que eu quero parar de voltar lá e dar outro passe? Quando ela não for mais menor do que 20. Enquanto ela for menor do que 20, volta lá, afunda 2 e faz de novo. Volta lá, afunda 2 e faz de novo. Então 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Quando o R1 chegar ao valor de 20, olha só, o R1 ele vai ter o valor de 2, de 4, de 6, de 8, de 10. Por quê? Porque ele está sempre somando 2. Ele pega aqui e diz, ó, é o valor que ele tinha antes, mais 2. Ou seja, vai ter 0, vai ter 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Quando ele for 20, vai chegar aqui um momento que vai falar assim, ó, se o R1 for menor do que 20, volta lá. Mas opa, R1 não é menor do que 20. Então, nesse ponto, nesse momento, ela não mais voltará lá para dar outro passo. Por quê? Porque R1 não é menor do que 20. Ela só vai voltar enquanto R1 for menor do que 20. Difícil? Mas como que ela vai voltar, né? O go to. Esse go to é vá para. Né? No Siemens a gente tem esse B aqui. No Fanuc não tem esse B. Go to, no Siemens esse B de back. É para trás. Em inglês back. Né? Para trás. E o início marca, né? Eu posso colocar qualquer palavra, tá? Botei aqui início, mas vou mostrar já para vocês. Onde está o início? Aqui, ó. Então o início é para marcar o local onde ela vai saltar, onde ela vai voltar. Tudo bem? Poderia ser qualquer palavra. Começo, desbaste, outro passe, volta lá, aqui, ali, acolá. Pode escrever o que você quiser aqui. Né? Tem gente que bota uma letra ou duas letras. Né? Eu nunca fiz o teste, porque pode ter uma limitação e dependendo do comando, da versão, poucas letras pode dar problema. Já vi comandos que tem que ser no mínimo 3 letras. Né? Então, ida, volta, INI,
pessoal, em vez de início, bota ine, desbe. Aí é contigo. Pode escrever qualquer palavra, absolutamente qualquer. Qual que é a ideia aqui, ó, sacada? Tem que ter 2 pontos aqui, ó. Esse 2 pontos, não é ponto e vírgula, esse 2 pontos faz com que ali seja uma marcação com esse nome. Então, início, ali se chama início. Fim. Beleza? Ó, o fim ficou até combinando. Início, 2 pontos. Fim, mas é fim de papo, não tem fim aqui no programa não. Início, 2 pontos. Então ali ficou marcado como nome início. Quando eu vou falar aqui go to, back, início, onde ela vai? Vai lá na palavra início. Né? O que eu tenho que tomar cuidado? Esse zeramento aqui do R1, ele só é interessante para mim quando eu estou de fato em Z0. Na próxima passada, eu não estou mais em Z0, então eu não posso englobar esse R1 igual a 0 dentro do ciclo que se repete. Ele não pode ficar repetindo esse R1 igual a 0, senão sempre vai ser igual a 0, e aí ela nunca chega ao valor de 20, porque eu fico zerando ele toda hora, então ele nunca alcança o valor total de 20, ele nunca para de repetir isso aqui. Ele vai fresar a morsa, a mesa, o chão, vai sair lá no Japão. Mentira, né? Vai estourar tudo lá pela madrugada. Não deixa acontecer isso. Não pode englobar o R1 igual a 0 dentro do ciclo que se repete. Beleza? Porque a repetição vai sempre adicionando 2 no R1. Fechado? É difícil isso? É mais intelectual. Eu entendo que é mais difícil, sim. Né? Provavelmente vai ter mais pessoas com dificuldade do que usar o subprograma. O subprograma acaba sendo mais simples porque não tem essa lógica matemática, nesse controle da variável 1, que a variável 1 está controlando o z, eu preciso ficar atento para zerar ela em algum momento, mas zerar ela apenas uma vez, na repetição não posso zerar ela de novo. Né? Tem que ter uma marcação de início para ela voltar lá para o início para dar outra passada, tem que ter uma atualização do eixo z, né? Através do R1, e tem que ter esse salto condicional, é um salto baseado em uma condição. Tá? Então não precisa você achar mais fácil, mas é interessante você explorar. Por quê? Porque se você conseguir se habituar, no começo pode ser ruim, você fala, coisa chata, muito melhor o subprograma, né? Vai ser até mais rápido o subprograma, por quê? Porque você está acostumado. Quando você está acostumado, você faz mais rápido. Quando você não está acostumado, você vai quebrar a cabeça ali um pouquinho, você vai perder tempo, você vai precisar de teste, né? Possivelmente vai errar, e aí tem que ter um simulador ali para não trombar a máquina, né? Para não dar prejuízo, para não se machucar, né? Para não se prejudicar no seu trabalho. Então tem que ter um tempo ali de teste com calma, fazer devagar, ver se vai funcionar direito, né? Porque uma coisinha aqui na lógica que você errar pode ter problema lá na hora de fazer, certo? Então é mais intelectual, é um pouco mais complexo sim, mas é por isso que ele tem mais valor. Mais valor aonde? No nosso mundo de trabalho, numa entrevista de emprego, num destaque das pessoas, fazer algo além do que as pessoas fazem, fazer algo a mais, né? Ser mais intelectual, fazer algo mais complexo, isso faz de você alguém acima da média, né? A média tem um nível de complexidade nos seus programas. Se o seu programa tiver um nível a mais, o que vai acontecer? Você vai ter algum destaque, né? Então, quando você consegue entender isso e aplicar, né, você começa a errar muito pouco, porque isso é uma lógica que quando você se acostuma, as chances de erro são pequenas. E aí você já tem um programa ali pronto. Se você alterar pouca coisa, ele já serve para vários e vários outros serviços, né? Beleza? Vamos ver no Fanuc aqui, galera que gosta de Fanuc, então em respeito aí a essa galera, vamos fazer também no Fanuc, é um comparativo, um ao lado do outro, né? Então aqui, letra O, né? Comentários entre parênteses e sem o ponto e vírgula, mas vejam que é muito parecido, né? Extremamente próximo. Porém, muda alguma coisa aqui, ó. Na compensação, em vez de D1, aqui eu tenho G43, eu tenho H1, eu tenho D1, né, no Fanuc, certo? A variável em si, ó, ela muda um pouquinho, no Siemens é R1, no Fanuc é esse símbolo aqui de hashtag, né, de joguinho da velha. O jogo da velha 1 é igual a 0, ou seja, eu tenho também a mesma aplicação, a mesma funcionalidade, porém, só numa maneira de escrever diferente, mas é só isso, é só o jeito de escrever. Tudo que um faz, o outro faz. Está aqui um do lado do outro, das mesmas cores,
Veja que o número de linhas vai ser o mesmo, não sei se vai ter uma linha diferente, acho que não, acho que vai ser exatamente o mesmo, vamos acompanhando. Então, ele ativou ali, né, o controle de Z, o N50 aqui, porque o Fanuc não aceita texto, né, então o Fanuc vai ter a N, e talvez tenha a N em todas as linhas, não tem problema, basta você pegar o número da linha que você quer que o salto aconteça. Aqui botei 50 só como exemplo, tá? Mas pode ser qualquer número. Então, em G91, afundou 2 milímetros, fez exatamente o mesmo controle, da mesma forma, certo? Então, tudo igualzinho, igualzinho, igualzinho. Linha vermelha agora aqui, atualização do parâmetro 1, né, da nossa variável 1, olha lá. Então, a variável 1 é igual. A variável 1 mais 2 é exatamente a mesma coisa que tem aqui, ó. Igualzinho, né? Até agora o número de linhas exatamente o mesmo. O if, né, o comando if, ó, quase que idêntico. Então é if e aí colocar a condição, só que aqui precisa colocar ali dentro de colchetes. E o Siemens eu posso colocar entre parênteses, mas não precisa ser entre parênteses, pode ser fora também. Aqui já não pode ser fora de colchetes, tem que ter um colchetes aqui, ó, if. R1 aqui na verdade é hashtag, hein? Comi bola aqui, não pode ter R1, o Fanuc não aceita. Teve um errinho aqui, mas erro de digitação, faltou botar lá o hashtag 1. Se a hashtag 1 for LT20, o que é LT? No Fanuc não pode colocar esse sinal aqui, ó, sinal de menor. Então, esse sinal de menor aqui não pode, ele não aceita. Então LT é less than, que em inglês é menor que. Então LT, less than, então é menor que 20, go to 50, olha lá, go to 50, foi para lá, beleza? Voltou lá para os 50. E aí vai fazendo, se a variável 1 for menor que 20, volta lá, menor que 20, volta lá, menor que 20, volta lá. E veja que a variável 1 igual a 0 está fora do esquema que se repete. Beleza? Fechou? Quando chegar aqui a hashtag 1, não bota esse R1 não, hein? Hashtag 1, for LT20, né? For less than 20, volta lá. E se ela não for menor do que 20, né? Porque 20 não é menor do que 20. Chega um momento que ela é igual, 20 é 20, 20 é igual a 20. Então, se é igual, não é menor. Então, variável 1 é menor do que 20? Não, porque ela é igual a 20, ela não é menor. Se ela for menor, volta. Já que não é menor, faz o quê? Subiu, encerrou, acabou. Não é exatamente o mesmo número de linhas, exatamente o mesmo tamanho. Então, Siemens e Fanuc ali lado a lado, comparados, e é absurdamente parecido. Muda somente o jeito de escrever. E é tão perto que confunde a gente, né? Eu já visto que eu me confundi aqui, esqueci de mudar ali, de R1 mudar para hashtag mais uma vez. Não bote R1 lá no Fanuc, vai dar erro, tem que botar hashtag 1. Fechado? Difícil? O que vocês acharam? É bom ou não é? Qual que é melhor? Comente aqui. É melhor ter tudo num programa só, ser autônomo, independente, a hora que você gravar isso num pendrive, num backup, guardar no seu servidor, guardar para um futuro, ele é independente de subprogramas, ele não vai ocupar 2 espaços na memória, nem no servidor, nem no pendrive, nem no cartão, ele não precisa de 2 trabalhos de transmissão. Transmitir um arquivo está feito, é aquele arquivo que resolve e já era, não precisa de mais nada, não precisa de mais nenhum outro arquivo além desse, é ou não é? Então eu vejo algumas vantagens e espero que você também veja, mas se não ver, não tem problema, é válido, é respeitável, né? Tudo tem prós e contras e tudo é pessoal, né? Ou quase tudo tem a questão do gosto, do jeito, do se identificar, do gostar. Não, eu prefiro do outro, tá tudo bem, né? Tem o café e tem o leite, tem gente que toma leite, tem gente que toma café, tem gente que junta os dois, tem gente que bota mais café do que leite, tem gente que bota mais leite do que café, e tem para todos os gostos, certo? E tem o sub e tem aqui o nosso salto condicional. Espero que tenham gostado. Mais uma vez te convido a fazer parte dessa missão, desse propósito de levar a programação parametrizada aí para todo o Brasil. Se inscreve, né? Curte, comenta, faz esse comentário aí que eu estou falando para você, né? Fala comigo, sempre olho os comentários, respondo a todos
Então, o que você acha? É bobagem? É ruim? Não gosta? Pode falar. Eu não gostei, achei legal? Pode falar também. Beleza? É isso então, lá. Programa único, tá lá, resolvido. Um programa só, ele é um pouco mais extenso, mas ele resolve por si. E o programa principal mais o sub, né? Então ele fica mais curto, mas eles são 2 curtos. Se juntar os 2 curtos vai dar exatamente, né, o mesmo tamanho. Na verdade a gente adicionou 2 linhas aqui, né, por causa da lógica, uma terceira linha aqui. Então são 3 linhas a mais só. Mas para intelectualizar e tornar independente, eu acho um mínimo de transtorno é adicionar 3 linhas, né? É bom para a gente treinar nossa mente, trabalhar essa intelectualização. Difícil falar essa palavra, hein? Mas é isso. O que você prefere? De um lado, programa único um pouquinho mais extenso. De outro lado, 2 programas mais curtos, porém, se somar os 2, vai dar praticamente o mesmo tamanho. Preferem 2? É mais simples, mais fácil, mais comum, mais bem visto? Ou uma coisa mais intelectual, mais avançada, que fica independente de outro programa? Diga aí o que você prefere. Agradeço mais uma vez aí a sua audiência por permanecer e assistir até aqui. Um abraço e até a próxima. Valeu, tchau.